Olá, seja bem-vinda à aula 2 da série O Diário da Mulher Próspera. Esse nós vamos falar sobre a mentalidade blindada e desenvolver um mapa linguístico, tá bom? Esta aula é exclusiva para minha comunidade, é um ensinamento sobre prosperidade e plenitude, né? Que a prosperidade, para mim, vai além dos aspectos financeiros. Prosperidade para mim é viver uma vida de plenitude. Falei para vocês na aula 1, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Nós vamos basear essa aula em Romanos 12:2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós extraímos, né, a parte B, que diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu gosto muito de falar sobre conceitos da ciência do coração, porque quando a gente vai falar aqui de mente, transformar a renovação da vossa mente, a gente tá tirando a ideia das conclusões que você chega na mente, né, para você renovar essa mente. Mas a gente já sabe que pela ciência do coração, né, a mente ela é um resultado do coração. Começou tudo no coração. Lá em Provérbios vai dizer, né, que sobretudo guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então a gente já sabe, cientificamente falando, que é o coração, é a fonte, é a mina, é a nascente, ele é o grande propulsor, né, das tomadas de decisões, das crenças, tudo começa no coração. Mas quando a gente vai falar da renovação, da transformação da mente, a gente vai dizer assim, ó, que as conclusões que você chega, as decisões que você toma consciente, né, mas elas são originadas no coração. Então, para a gente falar dessa mentalidade blindada, ou desses pensamentos blindados, né, a gente vai olhar para o coração, sim, mas a gente vai criar esse mapa linguístico, só para você aí ter essa clareza, tá bom? E para isso, a gente aprendeu, né, e a gente tem aprendido aqui, como as palavras moldam a nossa realidade. Não só financeira, mas a realidade de saúde, a realidade da casa, a realidade dos relacionamentos, como as palavras fazem isso. A gente vê lá em Daniel 10:12, dizendo assim, ó, o anjo disse a Daniel, então me disse, né, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Já quero dar aqui uma pausa, uma licença poética para te pedir, curte esse vídeo, né? Comente aqui, que eu preciso saber se eu estou sendo útil a você. O meu objetivo aqui é ser útil, é servir a você com o meu conhecimento, tá bom? Então curte o vídeo, comenta aqui. Quando Daniel recebe esta palavra, né? Era quando Daniel tinha aplicado o coração a buscar ao Senhor, a orar ao Senhor, né? Então comece a perceber, todas as vezes que você toma uma decisão, que você aplica a fazer alguma coisa, essa aplicação, né? Aqui na palavra vai dizer que foi o coração que se aplicou. Olha que interessante, as fontes da vida. Então começa lá, a origem, o começo é lá. Então quando ele aplicou o coração, ele sente no coração, ele decide, né? E aí sim, a mente, né? Vamos dizer assim, né? O comportamento vai dizer assim, não, eu vou fazer isso. Mas começa no coração. E aí, quando o nosso texto de Romanos vai dizer assim, transformai-vos, é quando você precisa fazer essa modificação. Transforme. Pegue uma coisa e transforme em outra coisa. Então, pegue aí as suas crenças, esses pensamentos negativos que você tem sobre você, que talvez você escutou lá atrás, né?
Uma coisa que eu tava pensando por esses dias, né? Tão engraçado que a gente escutava das nossas avós, das nossas mães. Eu passei por isso, tá bom? Que a avó falava assim que o dinheiro era sujo, mas era tão engraçado que quando ela recebia dinheiro, ela pegava o dinheiro assim, ó, pegava o dinheirinho aqui, aí ela dobrava o dinheirinho assim e ela colocava no peito. Então começa a pensar comigo assim, se o dinheiro realmente era sujo, por que que o cofrinho da vovó era no peito? Aí, né, vamos pensar sobre isso. Se os seios não era um lugar onde deveriam ter coisas limpas, né? E não o dinheiro no peito, né? Minha mãe fez isso por muito tempo. Minha mãe é costureira, então ela recebia o dinheiro e ela pegava o dinheirinho e colocava ali. E olha que é tão engraçado que elas faziam isso na frente da pessoa. Não dava as costas não pra pegar o dinheiro e botar no peito, não. Pegava o dinheirinho assim, ó, recebia o dinheirinho, enrolava o dinheirinho e tchuf, no peitinho delas, né? Mas o dinheiro era sujo. Vai entender. Então veja como essa linguagem, né? Como esses comportamentos se tornam uma linguagem, ou as palavras se tornam aí o mapa, né? Nosso mapa linguístico, a forma que a gente vai se apresentando e representando na vida. A gente vai aprendendo, né? Isso daí. Então veja, comece agora, e agora é o seu exercício que você vai fazer lá com a sua coleguinha, né? Vocês vão estabelecer quais são as linguagens, quais são as falas, as coisas que você aprendeu, tanto de escassez quanto de abundância. Aí eu quero contar a minha história, quando a ficha caiu aqui, a chavinha fez assim, alguma coisa não tá certa aqui, a conta não fecha, a engrenagem não tá rodando. Veja, o meu vô, né, pra mim, o meu vô era uma pessoa próspera. Por quê? O meu vô morava numa casa muito grande, maior do que a que eu morava, mas era na roça, tá, gente? Bem afastado. Era assim, a gente tinha que ir de ônibus, parava num ponto assim e caminhava a vida toda. A vida toda. Meu pai dizia assim que era 3 léguas, mas gente, ó, 3 léguas comprida. Eu me lembro até hoje dos flashes assim, que a gente passava cancelas, passavam porteiras, né? E arames. Então eu acho que a gente meio que passava por dentro de terras de pessoas mesmo, meio que para cortar caminho, talvez, para chegar na casa do meu avô. E que se fosse pela estrada comum, né, levaria mais tempo, talvez fosse isso. Mas eu lembro, assim, que quando eu chegava na casa do vovô, a casa do vovô tinha um alpendre, era uma área, né, a gente subia 2 degrauzinhos assim, e tinha o alpendre do vovô. Na minha casa, que eu morava, não tinha aquela área, então era o alpendre, né? A sala do vovô, o vovô tinha 2 salas. Tinha a primeira sala, depois a sala de janta, ou de refeições, que ficava uma mesa muito grande. A casa do vovô era muito diferente da minha casa. E na casa do vovô eu tinha um quarto exclusivo para mim. Então isso para mim, o meu avô era uma pessoa muito próspera. Mas o meu pai me fez acreditar que o meu avô era muito pobre. O meu avô, ele tinha gado, meu pai não tinha. Meu avô tinha um cavalo, meu pai não tinha. Então, assim, eu olhava o meu avô e via como ir para casa do vovô era muito bom. Mas o meu pai me fez acreditar que o meu avô era pobre. Veja bem, eu cresci com essa crença, que a minha família era pobre. O meu pai repetia isso, repetia. A chave, né, a ficha caiu, né, eu tive um insight. Quando eu comecei a pensar que tinha o açude comunitário, aonde a minha tia ia lá lavar roupa, e eu ia com a minha tia também. A gente brincava no açude, eu não nadava, porque eu não sabia nadar. Mas os meus primos nadavam lá. E a tia levava a bacia bem grande, cheia de roupa, lavava no açude. E esse açude era um açude comunitário, um açude bem grande. Os animais iam lá beber água. E esse açude era para isso. Era para esse uso comum da comunidade. Porém, o meu avô tinha um açude privado, que era só da família dele. E era um açude, gente, que dava uns matinhos em cima, assim, que as minhas tias, elas iam para pegar água no pote
elas pegavam uma cuiazinha assim e tiravam aquele matinho da frente e no pote elas tinham um paninho, né, para filtrar esse matinho que às vezes vinha na cuia, e ela pegava a água na cuia, colocava no pote. Pegava a água, aí limpava, pegava a água na cuia, colocava no pote. Quando o pote enchia, ela fazia a rodia, colocava na cabeça, e aí tinha todo um jeito que ela fazia e colocava o pote na cabeça e ia para casa com aquela água. Aquela água era apenas para beber. E eu lembro que teve uma época que estava muito seco e que as pessoas vinham buscar água na casa do meu avô. E o meu avô sempre deixou que as pessoas pegassem água neste açude dele. Esse açude do vovô não passava animais próximos. Meu avô, ele tinha o gado, mas esse açude ele tinha um cercado privativo para os animais não entrarem e não beber água desse açude. Bom, quando eu comecei a olhar isso, eu falei assim, acho que mentiram para mim a vida toda. A minha família não é pobre. O meu avô era muito rico. E aí, eu comecei a analisar e falar assim, olha, o meu avô tinha esse açude que servia as minhas duas tias que moravam próximas, que elas não tinham um açude privado, e tinham outras famílias que vinham também, que eram da nossa família, né? Que vinham buscar água. Então eu falei assim, não, a crença, né? O que o meu pai sempre falou que a minha família era pobre, essa crença não valida. Minha família era muito próspera. E quando eu falo de prosperidade, eu falo exatamente desses privilégios de ter algumas coisas e servir as pessoas. Então, para mim, prosperidade é isso. Por isso que hoje eu dei o nome da minha casa de generosidade. Porque é o que eu faço hoje. Eu abro a minha casa praticamente todo final de semana para receber pessoas e não receber só para comer e elas irem embora, mas para que elas recebam ensinamentos, que elas possam transformar as vossas vidas pela compreensão do que é ensinado aqui. Então, assim, por isso que eu trago essa palavra, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu digo do poder da palavra, do quanto você pode definir ou mudar a sua vida quando você simplesmente quebra uma crença, quando você vira uma chave, quando você começa a permitir que essas coisas mudem para você e elas mudam a sua história, assim como ela fez com a minha. E é tão engraçado, gente, que quando eu contei essa história ao meu pai, falei, pai, toda vida o senhor falou para mim que meu avô era pobre, meu avô não era pobre, meu avô era rico. E meu pai olhou para mim e falou assim, tá, ai que bestalhada. Gente, foi tão engraçado, foi tão lindo assim. Eu lá, véia, mãe de 2 filhas, depois de tantos, mais de 25 anos de casada, quando eu chego aqui no Nordeste, que eu digo pro meu pai, o senhor não falou a verdade, né? A vida toda o senhor dizia que meu avô era pobre, meu avô era rico. E meu pai me chamou de abestalhada. Porque na crença do meu pai, prosperidade é dinheiro mesmo. E para meu pai, ele nunca foi rico, nem o vô nunca foi rico. Mas aí é que tá. O que é riqueza? O que é prosperidade? O que é ter uma vida abundante? A minha avó morreu com mais de 98 anos. Minha avó dizia assim, filha, eu nunca tive uma dor de cabeça. Para mim, isso é prosperidade. Para mim, isso é uma vida abundante. Né? Então, comece agora, né? Agora é o exercício, né? A prática que você tem que fazer com a sua amiga é criar afirmações bíblicas, né? Personalizadas para a prosperidade. E aí você pode personalizar para você, tá? Com uma licença poética aí, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu serei abundante, eu serei próspera. E aí, quando eu tô ensinando a vocês que eu digo assim, eu serei, né? Porque você vai começar essa jornada. Mas você tem liberdade de colocar aí, eu sou próspera, eu sou abundante. E começar a deixar essa generosidade encher, invadir a tua vida. Para que de verdade você tenha esta compreensão do que é prosperidade real. Então eu quero que você comece esse exercício aí para você, que eu acho que vai ser incrível quando você começar
estabelecer essas crenças. Então desenhe isso, faça um muralzinho, faça colorido, né? Você tá tirando a escrita de uma semana e você tá colocando esta aí para você. Então escreva no espelho do seu banheiro assim: eu sou próspera, eu sou generosa, eu sou amada, eu sou filha, eu sou herdeira, eu sou co-herdeira. Coloque aí para você, afirme para você o quanto você é próspera. E prosperidade vai além de finanças. Bom, um grande beijo para vocês. Espero ter sido útil a você. Curte o vídeo, comenta aqui. Até o próximo vídeo desta série sobre o Diário da Mulher Próspera. Fiquem com Deus.